de 0 a 10 nessa semana está na pegada da bola de ouro. Bola de ouro, infelizmente, não é para todos. Não é. Né? Aliás, o sucesso, assim, nem sempre é para todos, né? O sol nasce para todos? Não nasce. Nem a bola de ouro. Nem a bola Na teoria, sim, na prática. Não nasce. A bola de ouro não nasceu para alguns, mas poderia ter nascido. E é deles que vamos falar no programa de hoje, depois da vinhetinha. Preciso lembrar o seguinte, você está assistindo depois da premiação da Bola de Ouro 2023, mas nós gravamos antes. Então, premiação é dia 30, hoje é dia 27. É isso aí, sei lá, vai que acontece alguma grande surpresa enfim, mas só para saber que foi antes que a gente gravou. Porque a gente pode fazer alguma citação aqui, né, antes do prêmio, então só para você saber. É isso, Pseudo. Tinha mais alguma lembrança também, mais algum registro a fazer antes de começar a gravação, hein? A gente está considerando, verdade, nós estamos considerando aqui as bolas de ouro retroativas que eles deram lá, né? A gente está levando isso em consideração. Tem ali Sócrates, tem Zico. Isso, então a galera que não ganhou né, no ano original, em que arrebentou, mas que foi depois ganhadora da bola de ouro, a gente também está levando isso em consideração. Basicamente, a gente está excluindo aí o Pelé, o Garrincha e o Romário. Exatamente, que entraram nessa situação, né? Que ganharam retroativamente a bola de ouro. E estabelecemos na nossa lista o tradicional recorte pós-Pelé, tá? Boa. Então, Pelé para frente, nós vamos aqui eleger o melhor jogador brasileiro que não ganhou a bola de ouro. E aí é melhor jogo de bola, né? Quem é melhor, independente. Vai entrar um pouco de carreira maior? Natural. Eu acho que vai. Na hora que a gente começa a desenvolver aqui, isso é citado. Mas para um cara ser melhor, ele tem que ter, por exemplo, tem que ter provado que ele fez muito gol. Tá. Então, isso, o cara ter sido... Por exemplo, já vou adiantar um papo que a gente vai ver ali. Tem o Alex Cabeção. Pô, jogar de meia, fazer a quantidade de gol que ele fez, torna ele maior. Tá. Mas também melhor. Então Entendi. São coisas que vamos olhar vão no caso permear, a caso, elas vão permeando. E vamos fazendo também, sintam-se à vontade, menções honrosas durante a discussão, as discussões. Discussões que começarão por Adriano Imperador. O Adriano Imperador tem um grande vilão, né? Quanto a qualquer análise de melhor. Porque no último programa que a gente fez de melhor, eu falei aqui que uma das características para achar alguém melhor do que outro é a longevidade. Longevidade é uma característica muito relevante para a gente falar se um cara é melhor por mais tempo. O Adriano esteve num auge técnico e físico por pouco tempo. A gente pode colocar pouquíssimo tempo. 2004, desde a Copa América, até, se quiser forçar, até 2009 no Brasileirão, sendo que já tem um momento de oscilação ali antes de 2009, mas na prática de Prime, Adriano, é 2004, 2005. São 2 anos. 2005, São 2 anos. Ele já chega na Copa do Mundo bem o desafio a gente tem que levar em consideração por quanto tempo esse cara foi melhor. Claro. Né? Mas dentro desse espaço de tempo também, se ele foi muito melhor do que os outros. Claro. Assim, é uma avaliação difícil. É uma amálgama de coisas, assim. Mas o Adriano, cara, eu acho que se a gente for falar a questão do melhor, ele é um centroavante muito raro, né? Que ele era rápido, técnico, forte, finalizava bem dentro da área e de fora da área. É um jogador muito bom, que eu acho que mesmo no pouco espaço de tempo que ele impactou o jogo, foi bastante impactante. A gente vê, por exemplo, ele agora teve no San Siro para receber homenagens e etc. Agora não, já tem um tempinho. Você vê como ele foi impactante para a carreira, para a vida da Inter de Milão. Eu colocaria o Adriano dentre esses melhores aí num 5-6 aí. E você, VSR? Melhor. Eu acho que pelo que tem aí, cara, eu acho que é mais para baixo. Será? O Prime Mas você está comparando aí com outros centroavantes da discussão? Porque na verdade a gente tem que comparar centroavante com goleiro, por exemplo. Então a nossa missão aqui é difícil. Mas dentro do quão bom... Eu pensei que vocês iam fazer um recorte dentro do recorte. Dentro do quão bom ele foi na posição dele, pegando aí o quanto ele impactou por quanto tempo, eu acho que ele é bem abaixo de vários aí, eu acho. Eu acho porque, que por exemplo, eu iria numa nota 3 ou uma nota 4. Porque ele foi muito impactante no momento que ele estava de fato no Prime, ele foi muito impactante. Não, a ponto de hoje as pessoas... Mais ou menos. Ele foi artilheiro de Champions, ele foi... Tudo bem, mas ele foi terceiro na bola de ouro. Na Inter que veio... Não. Foi, não foi? Nunca foi. Terceiro ou quinto? Certeza que nunca foi. Deixa eu ver aqui. Mas ele foi impactante a ponto das pessoas dizerem que ele seria o centroavante do Brasil em Copas. Tudo bem. E quando foi, não foi bem.
Mas, por exemplo, na Inter que venceu, ele não era o principal nome. Ele foi quinto, não foi terceiro. Foi o principal nome não era ele. O principal nome era o Ibrahimovic. A Inter vitoriosa, que ganhou campeonatos italianos e nunca foi longe na Champions, por exemplo. Se eu não me engano, quando foi a semifinal ele estava? Não me lembro. Qual? Acho que não. Qual A de 2003 ele não estava. Não. Então, estava no Parma. Então, assim, eu acho que dentro dos que estão aí... pode ser, de fato, pode ser. Pode ser, nota 3 ou nota 4. Né? É um efeito comparativo. Ele não era o principal outros, jogador do time. O principal jogador do time era o Ibrahimovic. Mas ele foi um cara que no Brasil as pessoas tratavam... Esquece a bagunça de 2006. Pô, o Adriano era para ser o centroavante de 2010. Era claro. Ele. O Adriano era para ser, talvez até 2014, era para ser ele. Pelo tamanho dele, pelo centroavante que ele foi, né? O Jorginho recentemente falou num podcast, que agora eu não me lembro qual foi, senão daria o crédito aqui, depois a produção pode até pegar e registrar aqui, que exatamente que o Dunga pediu para o Jorginho ir ao Flamengo, ele ficou indo uma semana, assim, 3, 4 dias seguidos, e o Adriano faltou todos os dias. É muito difícil, né, cara? E aí eles desencanaram. Aí fala assim, aí hoje é mole dizer, levou o Grafite e não levou o Adriano. Mas nessas condições... O Adriano tinha condições. Né? Infelizmente o grande vilão foi ele próprio, né? Eu acho que a questão da longevidade, puxa, eu tinha falado nota 5, né? O Vess falou nota 3, Não, 4. Nota 4. Pode ser nota 4. Fica então no meio do caminho. Tá de boa. Já começa indo... Né? Já vai indo. Isso, já começa indo lá. Foi pro podcast Fala Jogador essa Fala entrevista. Jogador, boa. perfeito. Grande então, Psyllo, só registrando boa, aqui. Então, nota 4 pro Adriano. Alex. Esse aí, amigo. A gente tá falando de um jogador que ele tinha tudo que um meia precisava ter e mais. Era um finalizador raro. Me ocorreu uma coisa. De todos os nomes da lista aí que sobraram, talvez esse seja o cara mais injustiçado. Acho que injustiçado em 2 pontos, sabia? E eu não só na bola de ouro, né? Fechado, Foi injustiçado enquanto vida. Porque é o seguinte... Em termos de bola de ouro, acho que ele nunca esteve na nunca... briga. Mas por que ele não esteve na briga? Vamos lá. Eu acho que a primeira injustiça o leva a não estar na briga. Faltou o Alex ter jogado numa grande camisa europeia. E ele tinha a bola pra isso. Escolhas de carreira. Eu ia fazer um contraponto. Será que tinha? Será que tinha. Por não ter jogado no seriado de formação? Eu acho até que ele tinha, mas a realidade é que ele nunca se aproximou de jogar numa camisa... Até por questão de escolha de carreira, né? Ele, não sei. Ele, por exemplo, ele foi pro Fenerbahçe, eu já vi ele falar que depois do primeiro e segundo ano, ele teve proposta pra sair, mas ele quis continuar lá. Então também foi uma escolha de carreira mas dele. era proposta de primeira prateleira? Eu acho que eu já ouvi ele falar que, não sei se era a primeira prateleira, mas era de time grande na Europa. Mas eu acho que assim, tecnicamente falando... Ele era muito craque. Assim, cara, muito craque. Uma das grandes injustiças, sim, com o Alex, é um apelido que durante boa parte da carreira quiseram colocar nele, que era o Alex Sotan, brincando com um remédio que era que deixava as pessoas meio sonolentas. E que é uma das grandes injustiças com o Alex. Por quê? Porque o Alex jogava pra cacete, e aí no momento que ele dava uma variada, que todos nós temos, ninguém é 100% o tempo todo, as pessoas colavam isso. Meu irmão, se ele jogasse 100% do tempo o prime dele, ele não era o Alex. Ele era um novo Pelé. Ele era o Zidane. Ele era um novo Pelé. Porque ele jogava pra cacete, era meia, dava assistência, pensava o jogo, aparecia na área, cobrava falta, fazia gol, batia de primeira, batia. Então, assim, era um jogador fantástico. Tem muito gol de cabeça, né? Gol de cabeça, gol de cabeça. Gol de cabeça. Então, assim, era um jogador fantástico, fantástico. Assim, eu acho que dessa galera que tá aí, considerando 3 por nota, eu iria de uma nota 8. Tá. Eu tava na dúvida entre 7 e 8, mas é que eu acho que assim, quando a discussão ela é melhor, ela tem que ignorar. A outra injustiça que a gente esqueceu de falar é não ter jogado Copa, né? Não jogou na Copa do Mundo. Era essa a que mais gritava aqui a pra Copa mim. do Mundo e não ter jogado numa grande camisa exatamente. europeia. Pecado não ter jogado assim, 2002. com todo o carinho ao Kaká, é uma barbaridade o Filipão ter levado o Kaká e não ter levado o Alex. E acho que talvez mais ainda o Alex não ter ido em 2006, que eu acho que... Foi o Ricardinho, né? Depois. O Ricardinho vai depois. Tem um corte, né? Não, então, mas é porque aí realmente não fazia sentido, porque o corte é do Emerson. É 2002. O corte em 2002 é do Emerson. Aí ele trouxe o Ricardinho.
Isso. Você trazer o Alex, você tá perdendo um volante frente de área pra botar um camisa Mas o 10. Ricardinho também não é a mesma posição do Emerson, Não, mas ele né? joga, mas ele compunha muito Podia mais. fazer, Beleza, Ele mas, compunha muito mais. Mas não Ele- seria a mesma posição do Emerson. Não, é. mas em 2006... Não, 2006 não tem corte. 2006 também vai o 2006 tem Ricardinho. corte, mas acho que é do Edmilson, É do se eu não me Edmilson, engano. sim, mas não é outra não coisa. Em 2006 eu acho que era o grande auge dele e o Parreira não leva... Que ele leva Kaká e Ronaldinho de titular. Beleza. Ricardinho e Juninho Pernambucano como os meias de reserva. Ou o Juninho foi Pode de segundo ser. volante, eu não lembro Não exatamente. me lembro também, tem que olhar aqui. Mas Mas acho o que Alex era deveria ter jogado uma Copa. Deveria Mas ter vamos, jogado. eu tô fechado com esse 8 aí, ô Vest. 8. Tá justo. Até pra gente, carimbar como o Alex foi craque, tem muita molecada, né, que assiste a gente. Cara, e às vezes não tem tanta assim, noção de quão craque ele pra foi. olhar, eu não gosto muito de recomendar o highlight, porque aí tu transforma algumas aberrações, como Claro. aconteceram recentemente, né? Por exemplo, quando o Ozil parou, com todo o carinho ao Ozil, eu gostava do futebol dele, mas alçam o Ozil Virou uma coisa Platini. que ele alçam o Ozil uma coisa que ele definitivamente não é. Mas para tentar olhar, cara, assim, a inteligência, o toque, o negócio de ver à frente era muito As pessoas têm era muita muito craque, resistência ao uso do termo craque, questionam aí uma E certa olha que eu banalização. sou chato pra cacete com o termo Mas craque. com esse aí pode usar tranquilo. Eu sou chato pra cacete, por exemplo. Eu ainda não uso craque pro Mbappé, por exemplo, ainda não uso. Vou usar daqui a pouco, mas ainda não uso. Então, por exemplo, eu sou chato com a sendo palavra craque. cuidadoso. Eu sou chato com a palavra craque, chato pra cacete. Mas o Alex gênio? era craque. Gênio eu não gosto de usar, porque acho gênio, que... então, Gênio é Pelé. Qual foi a pergunta, ô pseudo, que você me fez aí? Ah, tá, vou fazer. O próximo é craque? Quem é o próximo? Cafu. Não é craque. Não é craque. Mas foi um gigante Não, da ele posição. ele é uma lenda da posição dele, mas ele craque ele não é. É um jogador extremamente subestimado tecnicamente. Eu também acho. Tem muita gente que Também fala acho. do Cafu. Ah, não, o Cafu foi grande. O Cafu não sei o quê, mas o Cafu era esforçado. O Cafu era muito técnico também. O Cafu era um excelente cruzador. Já viram, né? Inclusive, provavelmente vocês já devem ter visto, mas a galera de casa não tem certeza. Que ele fala que ele não sabia cruzar. Que ele sobe pro profissional sem saber cruzar. E acho que era o Tele que enche o saco dele pra Tele. ele aprender a cruzar. E ele vira um grande cruzador. Em algum Ainda que momento no da Brasil carreira a dele. sensação seja de que ele cruzava mal. Não, ele era muito bom. Por exemplo, ele era bem pior no cruzamento que o Jorginho, Ah, não, mas que era o a gente tá antecessor falando, dele. O Jorginho entra num hall de top 5 melhores cruzadores laterais direitos da história. Mas, por exemplo, eu acho que no final a carreira do Jorginho, do Cafu, o Cafu foi mais lateral que o Jorginho, por exemplo. sim. Mas o Jorginho cruzava bem melhor que o Cafu. Tecnicamente falando. Cara, o Cafu é um cara... Mas eu acho que assim, como a gente tá falando de melhor pra mim impacta numa coisa de ser referência técnica do seu próprio time. O Cafu nunca foi uma referência técnica. Mas aí o fato do da seu posição... Mas técnica acho não, que não. mas ele era uma referência de muita coisa, né? De liderança, Física. de valência Porque física. aí eu acho que vai complicar pra goleiro, pra Eu acho que não, lateral. sabia? Eu acho que tem goleiro que vai ficar bom. No caso do Cafu, eu acho que pode se complicar um pouco. Tá, e aí No você caso do pensaria em Cafu. que nota pra ele? Ela é abaixo do Adriano, eu acho. O Cafu, tecnicamente falando como melhor, ele é abaixo do Adriano. Mas assim, o impacto que o Cafu Apesar do gera, Cafu, né? por exemplo, estar na seleção da FIFA, né? Sim. Na seleção No século, da Bola de Ouro. É. A seleção... vou até conferir aqui, mas Tô a Bola com de medo Ouro de fez uma cometer um seleção... 9-0 aí, hein? Eu acho que 3 eu acho que é muito. É porque eu acho que ele fica à frente do Adriano. Porque eu acho que a questão é que a gente pode acabar se deixando levar por maior. Porque o maior, no caso do Cafu, não tem comparação. Bom ponto de fato. também. Bom ponto O Cafu, também. ele é muito maior do que o Adriano. A gente tem que olhar dentro das atribuições de cada posição de um atacante, de um lateral, quem foi melhor, Mas, quem por exemplo, tecnicamente tinha mais ferramentas a oferecer. o Roberto Carlos... A gente apontou várias aqui do Adriano. né? O Roberto Várias. Carlos é um lateral, perfeito? E ele vai ter, tecnicamente falando, uma nota alta. Não tem nenhuma dúvida. A questão é, assim, Não é sobre posição. para tentar simplificar o exercício, que é complexo, o Cafu, ele foi mais lateral do que o Adriano foi centroavante? Só confirmando, o Cafu está na lista Está, da né? história do futebol Cafu da foi France gigante, Football. né? Foi muito Da grande. France Mas a muito questão grande. é, ele foi mais lateral do que o Adriano foi centroavante? É isso que a gente tem que... Talvez se Foi. você Que o melhor- olhar a o melhor é longevidade isso. ainda, Foi. né? Se Foi. você pegar a longevidade, Foi. tem, de fato. Eu acho que sim. O Cafu- Por isso que eu tô falando. Eu iria com a nota 5 pro Cafu ali. Esse é um bom ponto, Jorge. Esse ponto que você levantou, ele é bem interessante mesmo. Dentro da exercício é própria difícil. posição, mano. Dentro da própria exercício é posição. difícil. O Adriano vai com certeza cair. Agora pensando nesse ponto que o Jorge Talvez fez, caia. O Adriano vai cair e vai cair bem. Talvez nem do 3. 5 Cafu, então? Eu iria de uma nota 5. Pode ser, tá justo. Casemiro. Eu gosto muito do Casemiro. Boa discussão também, viu? Dentro da posição,
Então, dentro da posição, ele ficou aí uns 5 anos sendo o melhor, 5, 6 anos sendo o melhor da posição. No melhor clube do mundo. E nos outros anos, se ele não era o melhor, ele era o segundo melhor, com o Busquets ou com o terceiro melhor. No então, maior assim, clube do mundo. É muito relevante. Na seleção tem uma boa história, apesar de não ter ganhado a Copa do Mundo. Não sei se ele vai estar na próxima, né? Um bom debate, acho. Ao que tudo indica do que estamos vendo até agora, não estará, né? Tá muito mal. Tudo indica que Muito Mas mal. eu Mas acho... assim, o Cafu, a gente hoje já olha em retrospectiva e fala, poxa, esse cara foi um dos maiores da posição. O Vitor pega lá a seleção, ele tá na seleção lá de todos os tempos e tal. Com o Casemiro a gente vai ter que fazer uma projeção para isso. Só né? que tem uma questão, eu não sei se tem que botar Ele uma tem projeção. condição de chegar? Porque Ele vai ser um cara daqui a 10 anos, 20 anos que a gente vai lembrar, pô, esse cara foi um dos maiores da posição dele. Mas é como a gente tá olhando pro melhor, não Vai. pro maior. Perdão. Vai ser, melhor. esse cara foi um dos melhores da posição dele. Eu acho que como a gente tá olhando pro melhor, a gente provavelmente já viu o auge do Casemiro. Então a gente pode Exatamente, chegar a essa conclusão com tranquilidade. Tá. Pô, o Casemiro, ele tem Ele estará, então. pegada física, ele é muito bom. O Marcelo deu uma entrevista uma vez que ela fica muito marcada na minha cabeça, que é, eu já teria saído do Real Madrid há muito mais tempo se o primeiro volante não fosse o Casemiro. Perfeito. Porque o Casemiro fazia uma cobertura pro Marcelo, que é um negócio assim, e durante algum tempo E o o Marcelo... que está acontecendo hoje de Modric e Kroos não jogarem juntos, no momento que a gente está gravando esse vídeo, verdade. né, no final de outubro de 2023, o Ancelotti já definiu. Kroos e Modric raramente, por exemplo, não vão começar um jogo. Titular nunca não vai vão ser. começar Porque um jogo. não tem um homem lá mais. Se não tivesse o Casemiro, isso teria acontecido muito antes se não fosse o Casemiro. E ao mesmo tempo, por exemplo, ele tem passe muito bom, lançamento longo muito bom, finalização, ele tem gol em final de Champions. Verdade. Finalização dele é Gol boa. de título, inclusive. Que é o gol do 2x1, É o né? gol do 2x1. Então, assim, pra mim o Casemiro é nota 6, tranquilo ali. Ou eu 7. acho que sim, 6 mas ou só 6. fazendo uma equalização, Seis, eu não seis. sei se o Casemiro atrás do Cafu é compreensível ou não. Pô, mas é como melhor. Cara, o Então, mas Casemiro é que aí, era muito, mas se a era gente muito fizer a fora da equalização, curva. se a gente fizer a equalização dentro da posição, Cara, né? cara, não dá. Eu acho que assim... que lateral foi melhor que o Cafu durante do meio dos 90, é que o Cafu virou lateral ali mais pra frente. De 98 até 2006, que lateral foi melhor que o Cafu ali, né, no mundo? É um bom debate. Que lateral no mundo Mas isso foi tem melhor mais a que o ver Cafu? sobre uma escassez Talvez de o laterais. Zanetti? Talvez o Você Zanetti? tem Zanetti, você tem Thuram, que jogava às vezes de lateral, às vezes na zaga. Isso tem mais a ver sobre carência. Muito, cara, o Pô, tema eu acho desse Casemiro programa, muito doideira, O tema desse programa é bem complicado. Eu acho Casemiro muito bom, mano. Casemiro pra mim tá à frente Então, do assim, Cafu. tecnicamente, eu acho que o Casemiro cuidava da bola melhor que o Cafu. Eu acho. Então, E pra posição, se tanto você, quanto, se você for partir por isso, eu acho que ele ficaria à frente. É tudo futebol. Mas é que eu acho que ali a capacidade de estar influenciando o jogo por tanto tempo, eu acho que aí seria algo próximo de carreira, eu acho que deveria ser um desempate Eu aqui. acho que não. Eu acho que o Casemiro influenciava mais no jogo, de maneira geral, do que o Cafu. Enfim, deixa ele ali no 6, depois Tá. a gente dá uma olhada. É tudo futebol, mas às vezes eu fico com medo de estar comparando laranja com banana. Eu também acho. Uhum. Eu também acho As muito posições. grave e acho que os goleiros vão sofrer pra cacete. Eu acho que Não vão. sei. Eu acho que os goleiros vão sofrer O Dida muito pra mim aqui. não sofre. O Dida foi dominante no período em que O Dida pra mim teve sofre no auge. zero com relação a isso. Cara, o Dida era um pegador de pênalti absurdo, um goleiro alto e rápido, tinha suas questões de sair de gol, né? Tem até a fatia, vocês com certeza vão lembrar do comercial do comercial, gol, é. do gol, né? Sai Do do gol, Dida, o Zagallo batendo lá na portinha, o Dida, não vou sair não. E aí Não, e do jeito que o Dida é um cara introspectivo, ele ter aceitado fazer o comercial, As condições deviam ser ótimas, hein? ou ele recebeu muito dinheiro, Muita grana. ou alguém conversou, né? E a Não gente tá, estás levando isso a em gente tá falando, consideração? a gente tá falando no meio dos anos 90, então alguém conversou muito com ele pra ele se dar na parte de terapia psicológica, Pode ser, pra ele pode estar ser. destravado. tem Porque uma o coisa Dida que é não muito dava mais entrevista, simples. irmão. Tem uma coisa muito Dida mais não simples dava que você não entrevista. está levando em consideração, meu amigo. Quê? Que o comercial era com o Zagallo, que era o técnico da seleção brasileira. É, exatamente. isso é um Numa fator dessa de tem que convencimento. fazer. Eu vou fazer, senão o É. professor Tem não que me leva, né? Tem que fazer. Numa O comercial dessa- não tá Pode sozinho. ser isso, Não era ele sozinho. A Volkswagen já Pode deve ser ter isso, ou pensado seja, nisso. se ele falasse não faço, o Zagallo talvez perdesse o dinheiro. E além de todas essas virtudes, um cara muito frio. Muito né? frio. A segurança que Muito ele passava. frio, embora tivesse uma deficiência gravíssima para sair do gol. Sim. Tanto é que o comercial era. Era E isso, ele mas- não melhorou Ele essa deve ter deficiência. recebido muito, até porque era um comercial de forma jocosa com ele, né? Porque tratava de uma deficiência dele. Ele não melhorou essa deficiência, inclusive. Mas até o final da realmente foi carreira um dele. goleiro top durante Top. 10 anos, né? Um goleiro top, de decidir 2 Champions nos pênaltis.
de decidir, uma a favor, outra contra, e ele fez a parte dele nas duas, né? Então, assim, é um goleiro... E se você pegar ali no miolo, na época ali, era o Buffon, acho que o melhor. Aí você tinha ali um debate com Oliver Kahn em alguns momentos. Né? Mais pro final de carreira já tinha um Casillas ganhando força, né? Mas aí, acho que 2006 depois chegou o Casillas ali e um pouco depois veio o Neuer. Então ele estava ali nesse debate, top 3. Van der Sar estava num top. É que o Van der Sar teve um momento muito ruim de carreira. Ele foi parar no Fulham, né? O momento da Juventus, que não deu bem. Aí depois ele se renasce no United. Ele jogou sempre muito bem, é muito grande. Eu acho que como melhor, cara, assim, a complexidade do jogo. O que me pega é esse melhor, né? Pra mim, o Dida, por exemplo, o colocaria à frente do Casemiro. Por exemplo, o Dida hoje teria graves problemas para jogar com os pés. Mas é outro história. Graves problemas para jogar com os pés. Pelo menos o Dida que a gente conheceu, né? Porque, por exemplo, a gente tem o caso do Fábio. O Fábio era muito ruim com isso e hoje melhorou bastante, trabalhando com o Diniz. Se a gente trocasse melhor pro maior, a vida ia ficar tão mais fácil, né? Mas a gente gosta da dificuldade, né? Mas por isso que as pessoas gostam. Ele manobra pro 7 ali ou não? Pra mim é 7. Eu acho que o 7 ali tá meio que perigando, pedindo ali, vendido. Pra mim é 7. Aquela resinha. Não, VSR não. Mas eu acho que naturalmente pode acabar caindo. Não, pode ser. Todo mundo acha que vai acabar na verdade, hoje não tem tanta necessidade de cair, porque a gente tem menos notas, então... Não, mas a gente vai ter que encaixar a gente no 0, 1, 2, 3. Não, tudo bem. Mas é que eu tô dizendo talvez a gente faça modificação de nota mais para fazer sentido pra gente do que por necessidade de espaço. Então tá, Dida do 7, a princípio. VSR, é verdade que o Edmundo foi o melhor do mundo em 97, VSR? Não é verdade. Não é verdade? Não é verdade. Já ouvi isso bastante. Já ouvi, mas não é verdade. É só o ápice, o auge, já que a gente falou tanto de auge no outro programa e as pessoas não entenderam a porra que foi falado no início do programa. Era pra votar a melhor temporada de cada um. E aí a gente pegou números pra definir qual foi a melhor temporada de cada um. Mas e aí, tudo bem. Cima desse ano, a gente analisou não é verdade que quando o pessoal diz tem razão. O pessoal diz que o Edmundo foi o melhor em 97, é uma aberração, porque é simplesmente o auge do Ronaldo Fenômeno, né? Era o auge que o Ronaldo toda semana sim, semana também, ele pegava a bola no meio campo e ia parar dentro do gol. Ele falava assim, então não é verdade. E eu já fiz um vídeo. O Formiga tem um Polêmicas Vazias aqui, que fala muito sobre isso. Eu fiz um vídeo sobre isso no canal do VSR lá e deixo muito claro que nenhum recorte o Edmundo foi melhor que o Ronaldo. Nenhum. Mas ele jogou assim. Ele jogou muito, ele deveria ter sido finalista. Ele deveria ter sido finalista. Ali, né? Top 3, acho que é possível. Finalista era top 3, né? Não me lembro se na época era top 5, mas enfim. Porque o top 3 é Ronaldo, Roberto Carlos e Bergkamp. Então, por exemplo, aqui na América do Sul, nesse ano, tem 2 jogadores que mereciam estar entre os 10. Edmundo e Marcelo Salas. O que o Marcelo Salas faz no River Plate naquela temporada, mas enfim. Cara, o Edmundo é um cara que dá problema nesse programa aqui. O Edmundo jogava pra cacete. Ele tá falando, o melhor, o Edmundo jogava a bola numa maneira inacreditável. Inacreditável. Era muito bom. Eu falei, por exemplo, já falei isso e repito e vou falar aqui de graça, pra tomar porrada de graça, mas não tem problema. O Edmundo, pra mim, não carreira, mas jogar bola, o Edmundo jogava muito mais bola que o Figo, por exemplo. Mas muito mais. Mais eu falo isso, o pessoal em Portugal fica maluco. Mas eu falo e repito. Se prepare. E repito. Eu já falei isso algumas vezes e repito. O Edmundo jogava mais bola, jogar bola de recurso, de inventividade, de ganhar, assim, jogava mais que o Figo, que foi bola de ouro. É outro futebol, então, né? Assim, outro tempo do futebol, que os caras queriam ficar aqui. O Edmundo, ele queria ficar aqui, jogou uma temporada lá. Jogou de uma temporada e meia, aí foi pro Carnaval, a Fiorentina. Isso também tem as coisas, né? As decisões de carreira modificam o tamanho do jogador. Falou isso pro Alex. Falou isso pro Adriano. Falou isso pro Adriano. Vai valer pro Edmundo. Então modifica. O Edmundo era líder do campeonato italiano com a Fiorentina. O Batistuta estava machucado, ele estava segurando a bronca, ele falou, vou lá pro Carnaval. São decisões. Isso vale até pro Romário, sabia? Claro. Porque no Brasil, a gente tem uma visão do Romário que o resto do mundo não tem. O que o Romário fez em 94 foi a mesma coisa que o Cristiano Ronaldo ganha a bola de ouro em 2008 com o United. Ele ganhou a bola de ouro, ele fala, tá bom, tô voltando pro Sporting. Não, tô voltando pro Benfica. Foi o que o Romário fez. Romário ganhou a bola de ouro, ou ganhou o FIFA Player of the Year, e falou, tô voltando pro Brasil. Na hora, mesma coisa que o Cristiano Ronaldo tivesse falado, ganhei com o United, vou voltar pro Benfica, que ele voltou pro rival, não né? Pro mesmo time voltou pro rival. Foi o que ele fez. Então, assim, decisão de carreira. Se ele continua naquele Barcelona,
o tamanho do Romário fora do Brasil seria outro. Né? Então, mas ele serve muito pro Edmundo, cara. Esse é o problema do Edmundo. O Edmundo jogava muita bola, cara. Jogava muita bola. Agora, complexidade de carreira, o quanto esse jogar bola resultou numa carreira, acho que é abaixo. Por exemplo, ele tem um ótimo momento no Palmeiras, lá 93, 94. Aí depois tem alguns anos de decisões ruins. Foi pro Flamengo, teve o negócio do acidente, não jogou nada no Flamengo. Depois foi pro Corinthians, não jogou nada no Corinthians. Nada. Aí volta pro Vasco, faz esse ano maravilhoso. Aí vai pra Fiorentina, começa jogando bem. Aí volta pro Vasco, vai bem e mal, não sei o quê, tem o time do Mundial que joga bem. Aí depois começa a trocar de time, ele vai voltar a jogar bem quando ele joga no Figueirense. 2004. Que ele passa pelo Cruzeiro, é demitido do Cruzeiro por causa do negócio do pênalti. Então assim, é uma carreira menor do que a qualidade dele poderia ser. Porque de bola, ele jogava bola pra cacete, pra cacete. Eu acho que essa é a dificuldade. Ele poderia entrar numa nota 8 aí por bola jogada. Cara, será? 8? Será? Cara, eu acho que 8 muito. Eu acho que por bola era 8, mas se a gente contar tudo que ele acabou fazendo com esse melhor, eu acho que cai para um 6 ou para um 7. Porque se você levar equalizando aqui. Só capacidade técnica, só capacidade, o que essa pessoa pode fazer, não é de fato ser melhor. Uma coisa é, eu tenho habilidade... Eu tenho as valências, eu tenho mas não consigo botar. Mas eu não consegui entregar todas elas em campo, por quê? Mas ele entregou. A discussão é que ele não conseguiu entregar durante todo o tempo. Com esses altos e baixos mas tem jogadores ali que vão entregar durante quase toda a carreira. O Alex, por exemplo, entregou por muito mais tempo que o Edmundo. O Alex jogou mal o quê? No Flamengo e num pedacinho ali no Parma só. O resto ele jogou pra cacete no Curitiba, jogou demais no Palmeiras. Na Austrália, o Adriano já tá lá, não. Então, assim, esse é um ponto aqui que a gente tem que... eu acho que avaliar. Eu acho que é nota Por exemplo, 6, a questão é como se fosse... Todo mundo já deve ter tido um professor assim. Que tu sabia que o professor sabia pra cacete, mas não conseguia passar, irmão. Porra. E a gente levar isso em consideração, por exemplo, o Edmundo em Copas do Mundo, 94 não foi, 98 foi reserva do Bebeto, talvez até discutível. Pra mim, o Edmundo poderia ter sido titular daquele time, mas, pô, o Bebeto, campeão do mundo, esse é um outro ponto. Esse é um outro ponto. Eu passei minha vida inteira pensando a mesma coisa. Eu considerava um absurdo... Não, eu não considero um absurdo. Eu considerava um absurdo em 98 o Edmundo ser reserva e o Bebeto titular. Fui conversando ao longo da minha... Isso eu pensava quando eu era apenas um corneteiro... Rapaz latino-americano. Um corneteiro sem microfone. Hoje eu sou um corneteiro com microfone. E eu passei minha vida inteira falando isso. Aí virei jornalista, fui conversando com um, com outro, conversei com jornalistas que estavam lá, conversei com jogadores que estavam lá, com comissão técnica, e os caras disseram, Edmundo foi pra lá e não conseguia andar no treino. Então, tava mal fisicamente, é isso? Mal fisicamente, o treino não conseguia render. Tava mal tecnicamente também. Tecnicamente, tenso. Então não conseguia treinar, não botavam pra jogar. Tanto é que o Zagallo, por exemplo, bota o Edmundo na Copa de 98 contra o Marrocos, num jogo que tá 3-0 Brasil. 3-0. O Edmundo entra, tropeça na bola, sai com a bola. Por quê? Porque tava tenso, porque não tava funcionando bem. Então, assim, mas até ele tá isso falando, tem, tipo né? assim, ele teve... Aí depois, por exemplo, 98 ele poderia ter sido titular, não foi. E em 2002 ele também não vai. Então isso também dá o tamanho do quão ele entregou pro futebol a nível de seleção brasileira, etc. Não vai ficar ali no 6, cara. Acho que 6 tá bom. 6, tá justo. Eu acho que 6 é por isso que eu me apeguei aqui até internamente com o melhor, né? Porque em termos de bola, o Edmundo aí era 8 ou 9. Mas se você considerar como essa bola foi colocada pra fora, ele cai. Ok. Para, Wallace. Eu não consigo. É muita eu tô na minha, série, cara. Eu tô na minha. 6, ô Pseudo. 6. O cara fala que a bola foi pra fora, velho. Botar a bola pra fora. Eu não posso dar risada. É muito bobo, cara. Falcão. O Rei de Roma? Cara, isso é muito grande. O rato roeu a roupa do Rei de Roma. Cara, esse cara é muito grande. Assim, a gente... Eu acho que a gente deveria segurar o Falcão pra 10, hein? Segura para 10? Eu acho. Cara, melhor. Ou é 10 ou é 9. Cara, o Falcão era um craque. Não, ele é 9. Pra mim, ele é 9, mas eu não seguraria, não. Não? Porque o melhor, pensa... eu não vou antecipar, porque senão eu vou dar spoiler. O Falcão era um craque jogando de 5. O Falcão se eu não me engano, bola de bronze ou bola de prata da Copa de 82, porque ele arrebenta com a Copa. Cara, era um jogador que armava o time, aparecia na frente para fazer igual assim, pra posição e pra época, ele pega a época dos camisas 5 pesado.
e ele vira uma outra coisa. Ele dá uma revolucionada, né? Ele meio que revoluciona essa frente de área. Assim. Poucos caras como esse vão revolucionar o jogo, Mas eu acho que é 9. E ele tem uma coisa, pra galera dessa geração dos anos 80, ele foi vitorioso na Europa. Né? Ele foi vitorioso. Ele leva a Roma a um título italiano, e ele é um personagem de uma Roma que é finalista da Champions e perde nos pênaltis. A gente precisa levar em consideração que a Roma, até hoje em dia, é um time que bateu pouquíssimos títulos italianos. Exatamente. Se a gente for olhar... 3. São 3, né? Na história. Então, um deles é com esse cara sendo... sendo chamado de rei de Roma. Os dois foram com Totti? Não, um com Totti e um lá atrás. Um lá atrás. O Totti é de 2001. 2001. Então, por exemplo, esse cara, ele basicamente... Ele era um dos protagonistas, não era destacado, não, mas só algo pra que se ver, ele assemelha virou ao Totti, ele virou o apelido Rei de Roma, né? Num time praticamente só de italianos, que na época você tinha, os estrangeiros eram limitados a 3. Se eu não me engano, em 85, se eu não me engano, eram 2. Depois vieram 3. Era outro tipo de futebol, eram 2 ou 3 estrangeiros e ele foi chamado de Rei de Roma. E eu acho que mas tem enfim, uma questão eu também, acho que é no mínimo 9. Não, eu acho 9. Eu não seguraria pra 10, eu acho 9. Então tá. Mas a questão dele também é uma coisa como... A gente fala do Casemiro, de ter uma... Sem contar que aqui no Brasil, ele foi personagem de um super time, né? O Inter dos anos 70, tricampeão brasileiro. Aliás, o único time campeão invicto num campeonato com mais do que 4 rodadas, 5 rodadas, num campeonato mais extenso. Era super inchado. Exatamente, o campeonato... Aliás, o campeonato que ele jogou era o campeonato com o maior número de clubes da história, 96 clubes. 79. 96 clubes. Não, do ano de 79. É de 79, né? 96 clubes. Loucura, Então, assim, ele é um personagem de um Inter, e depois é um Inter Parece finalista novela, de Libertadores, demora perde na decisão. Assim, ele é muito grande. Ele é muito grande. Campeonato The Walking Dead, né? eu uso... Que não morre, inclusive a série, né? Que demorou 20 mil anos pra acabar. Por exemplo, eu uso a palavra craque pro Falcão. Craque. Craque. E eu acho que tem uma questão de, a saída de jogo dele era muito diferente, não daquela época, mas até pra hoje. Pega o Falcão com o Casemiro. Exatamente. O Falcão talvez fosse melhor do que o próprio Casemiro, que é um jogador extremamente atual. Você quer uma comparação? Você quer uma comparação? A gente se derreteu, ou o mundo do futebol se derreteu durante uma década por Busquets. Sim. O Falcão fazia o que o Busquets fazia e ainda fazia mais, porque ele era mais ofensivo. Pisava na área pra fazer gol. Era mais ofensivo, por exemplo. E com algumas décadas de antecedência. Só pra constar, o Falcão foi bem melhor que o Busquets. Porém, podem argumentar que o Busquets fazia o que fazia num outro ritmo de futebol, né? Tudo bem. Menos espaço, mais velocidade. No Barça talvez não, né? No Barça talvez não, porque o Barça já ele controlava, ele jogou num time que tinha 80% de posse de bola. Talvez ele jogasse em outro time, teria mais problemas. Mas assim, não vamos diminuir o Busquets aqui pra falar do Falcão. Cracaço. E o Júlio, hein? Cara, o Júlio César, se a gente for olhar melhor, o Júlio César entra pra mim no ponto do quem tem as valências e o que entrega. Pra mim é perfeito pro Júlio César. O Júlio César talvez seja o goleiro, tecnicamente falando, um dos melhores que já pisaram num campo de futebol. Tecnicamente falando. Já avaliamos um aqui que é o Dida. Ele fica nesse quesito abaixo ou acima? Tecnicamente falando, o Júlio César tem mais valências do que o Dida. Tá. O Dida, ele saía melhor do gol. O Júlio César tinha um jogo com o pé melhor. O Júlio César tinha uma explosão absurda pro tamanho que tinha. O Júlio César era bem menor, né, do que o Dida de tamanho. Só que o Júlio César conseguiu mostrar isso pro mundo em 2 temporadas. Em 1 ou 2 temporadas. Deve pegar ali 2009 e 2010. O Júlio César não conseguiu fazer o que o Dida fez. De mostrar isso pro mundo de 97 até 2007. Até 2007. Então isso eu acho que pesa pro Júlio César. Ele tem todas as valências, mas em pouquíssimos momentos ele entregou essa capacidade técnica com regularidade. Por exemplo, o Júlio César tinha jogos que ele pegava muito. No jogo seguinte ele falhava às vezes. Mas isso acontece com todos, né? Mas essa inconstância era maior do que a do Dida. Então eu acho que o Júlio César vai ficar ali pra mim... Acho que aqui a gente vai ter que se resumir a pergunta assim, quem foi melhor goleiro? Quem entregou mais. Acho que no geral... mas se for entregar, a gente vai flertar com a carreira, né? Não tô falando de título, tô falando de entregar como defesa, como estilo de jogo e etc. Acho aí que se a gente for pegar como quem foi melhor goleiro... Por exemplo, eu acho que o Dida nunca teve uma temporada
igual a do Júlio César 9 e 10, por exemplo. Não, acho que pouquíssimos Por exemplo, goleiros no da século Champions, tiveram. Mas eu acho que o Dida foi melhor goleiro que o Júlio César. Então acho que ele tem que Mas o ficar Júlio numa César nota era mais baixa. técnico do que o Dida. Exatamente, é isso que eu tô falando. Sacou? O melhor, isso ele que é eu tô sempre falando. muito complexo. Mas então, ele tem esse- muita coisa. O melhor tem muito de subjetividade, né? O Vitor acha que o Júlio foi melhor, que o Dida foi melhor, baseado em alguns critérios. Você pode achar em outros. Uma coisa é a gente, vamos definir quem acho foi que o é o melhor por balanço números. geral. O melhor- quem tinha a melhor média de defesa em pênaltis. Quem tinha a melhor taxa de bolas evitadas do adversário. Defesa Aí é o Sabe o difícil. melhor? Defesa difícil, aí é o critério objetivo, mas também a gente Uma tá indo categoria pra que um eu penso lado muito pra escolher da o melhor. percepção de cada um. Pelada. Campeonato de pelada. Quem você Par ou escolheria ímpar? primeiro? Escolheria. Eu acho que eu tô bem tranquilo de escolher o Dida. Muito tranquilo. Eu também. Tem nenhuma dúvida que eu escolheria o Dida. Por isso que eu acho que o beleza. Júlio César vai isso ficar a abaixo. gente, isso a gente já também. definiu. Agora Os é três equalizar. escolheriam, né? Eu também. É. Agora é equalizar o Júlio César no meio dessa galera aí. Mas eu acho que a nível de melhor, tecnicamente falando, talvez ele tenha sido melhor tecnicamente falando do que, Então, com certeza, que o melhor Adriano. tecnicamente, mas isso faz dele melhor goleiro? Com certeza mais do que o Adriano. Acho que ele entregou mais do que o Adriano. O Júlio César foi sim. efetivamente o melhor goleiro do mundo. Coisa que o Adriano não passou, não foi. Aquele exercício que a gente fez, né? O Júlio foi melhor goleiro do que o Adriano foi melhor centroavante. O Júlio foi melhor goleiro do que o Cafu foi melhor lateral Então direito. acho que o Adriano Aí vai que a cair gente- pra 2 aí. Pode o Júlio puxar, César Tá vai cair descendo. pra E o 3. Júlio vai entrar nessa nota 4, é isso? O Júlio vai no 4. Tá. Ok. No. Pô. Porque eu acho Mas vocês que... podiam descer o Adriano só pra nota 3, tá? Vocês que Gente, quiserem empurrar a ladeira abaixo. É porque eu comecei o programa com uma visão Ah. e você trouxe um argumento muito bom sobre longevidade, de ser o melhor na posição, que eu já mudei completamente uma visão que eu tinha Tentar sobre o clarear próprio o programa. exercício, né? Porque é difícil. Aliás, inclusive, no último de Sola 10, falaram assim, pô, você é muito democracia, você escuta um, muda de opinião. Ah, que defeito, Pô, né? Não, Nossa. que eu sou, assim. Eu falei, que bom, né? Sou um cara democrático. Baita defeito, né? Pô, Nossa. caralho. Então, isso acabou Menos de no acontecer de copo. novo. Não, isso aí é brincadeira. O copo que vocês fizeram com o copo. Cara, eu saí daqui. Fizemos muito, Eu hein? saí com dor de cabeça, cara, Não, lembrando o que vocês fizemos fizeram muito com o ainda. copo. Cara, foi a Mas, gravação enfim. mais maluca que a gente já fez aqui. Mas Só enfim, isso acabou de acontecer de novo, cara. Porque eu não tinha uma visão, você trouxe. E pra mim o Adriano vai entrar na briga lá em. Não sei se 2 ou Pode menos. ser mais? Talvez, veremos. Tá. Juninho Pernambucano. Fosse um exercício de batedor de falta. Aquele onde? exercício que vocês fizeram aqui sobre por quanto tempo esse cara entregou, o Juninho entregou no futebol francês por um bom tempo. Um bom tempo. O Juninho foi o principal personagem de uma dinastia do futebol que nem o PSG conseguiu, né? Nem o PSG rico conseguiu ganhar 7 títulos seguidos como o Lyon do Juninho. Numa ganhou, né? época que o PSG é bem melhor do que seus adversários do que o Exatamente, Lyon era. O Lyon tinha um Mônaco, por é. exemplo, que foi a final de Champions, exatamente. que não existia. Tinha concorrência, tinha muito mais Sim, concorrência do que o Não, PSG e era tem mais hoje. equilibrado que hoje o PSG está acima da turma, né? Tá muito à frente dos outros, em poderio, em dinheiro, em competência, inclusive. Mas, agora, assim, o Juninho foi um segundo jogador de meio campo muito bom. Muito bom. Em termos de qualidade, em termos de controle do jogo ali. Agora, para pegar um jogador mais ou menos da mesma faixa de campo, eu acho que ele jogou mais bola que o Casemiro, por exemplo. Acho que ele jogou mais bola que o Casemiro. De qualidade, de técnica, habilidade, acho que sim. É porque a técnica é Agora- uma das questões que importa, né? Pro volante. Então, mas acho que a técnica tem do Juninho, para mim, tem a foi... competência ele jogou, na execução das atribuições Exatamente. de um Porque o volante, Casemiro por exemplo. Agora, doideira, ele a não marcação dele entregou, é muito ele sinistra. não entregou tanto quanto o Casemiro. Então, nesse aspecto, eu acho que ele era mais habilidade. A do Juninho era maior que a do Casemiro, Acho por que eles exemplo. podem ficar na mesma nota, então. Não sei. Eu acho Não? que Um o era mais Casemiro fez habilidoso, mais. Por isso que eu tô o outro falando. talvez A gente entregou vira mais. e mexe, a gente vai se pegar analisando a carreira. É porque a carreira ela passa pelo que o cara mostrou em campo. Então, mas é isso. Acho que habilidade, sim, mas eu não fico confortável do Juninho estar na mesma nota do Casemiro, porque acho que o Casemiro fez mais coisas importantes do que o Juninho. Mas por é que eu acho exemplo. que o Casemiro impactou mais no jogo. Pensa no jogo como um todo, Europa como um todo. O Casemiro, ele era uma peça fundamental, tecnicamente falando, e fisicamente falando, e taticamente falando, para um dos times mais vencedores do século, que era o Real do Cristiano Ronaldo. Que era o trio de meio de campo lá com Casemiro, Kroos e Modric. Se não é o Casemiro, aquele esquema ele praticamente não existiria. Tudo bem, mas o em Juninho compensação... era mais protagonista,
num de um time que tinha 0 título, Isso, ganhou isso aí. 7 e voltou a ganhar 0. Pô, Eu tô levantando. Eu tô o levantando time que os até pontos hoje tá dos dois. brigando, inclusive tá na zona de abaixamento na Não, Tá em atualidade. último. histórico. Tá em Zona de último. aba- é, O União tá tá em em último, último. Tô levantando os pontos dos dois. O Juninho também era muito relevante. Só que eu acho que o Casemiro, a gente olha pro que ele precisava fazer, pegando até a Copa do Mundo. O Juninho não foi titular em nenhuma Copa do Mundo, né? Não. O Juninho, 2002, ele não foi. Não foi, Deveria ter tava ido, na talvez briga. até. Deveria ter ido. Tava na briga. 2006, ele fica no banco. Ele joga o jogo decisivo, Joga né? Contra a França. Ele fica no banco do... Zé Roberto. Quem sai é o Adriano, né? Quem sai é o Adriano pro jogo contra a França. Mas ele é banco do Zé Roberto. Poderia, talvez, até o Zé Roberto aí. Eu citei também. E em 2010 ele já tinha passado. Então isso também é uma questão que a gente leva em consideração. É. Levou em consideração pro Edmundo. Mas aí, se tu for ver, em relação à sua posição, eu acho que o Juninho ficar ao lado do Cafu também é muito, eu acho. Será, cara? Eu acho acho. que não. Tecnicamente falando, o Juninho era muito craque. Então, mas tecnicamente falando, ele era mais técnico que o Casemiro. Esse é meu ponto, entendi. entendeu? Esse é meu E vai ponto. ficar atrás. E vai ficar. Mas é porque eu ele acho tem que- que ficar atrás do Casemiro. Por E impacto. acho que ele tem que ficar atrás do Cafu também. Dentro da posição, né? Nossa, difícil. Não sei se eu colocaria atrás do Cafu, não. Você não compra essa nota 4? Acho que não. Eu vou comprar a nota 4 do VSR Vai. pro Juninho. Quer puxar o Júlio? Vou. Deixar o três? Júlio sozinho? Acho que Deixar não o Júlio precisa, né? sozinho? Acho que não. Por Não, né? enquanto, não. Tá bom, tá Por justo. enquanto não, mas não vejo como Pode um grande ser que, absurdo, pode não. ser que para encaixar, Não vejo para como um grande preencher absurdo, todas não. as notas, Eu talvez acho- seja necessário. Eu acho que o Cafu... Eu acho até legal, cara, que a gente tá fazendo, dando uma moral boa pro Cafu, tecnicamente falando. Claro. E o Cafu não era só Justiça. físico, Não, o Cafu não não era era. só liderança, ele tinha técnica e bastante. Aqui eu acho que nós vamos É. ter um debate, um tema polêmico aqui, que é o Lúcio. O Lúcio, todas as análises que eu via da época do Lúcio eram 8 ou 80, né? Geralmente era mais pro 8 do que pro 80. Eu acho que aqui, em termos de imprensa brasileira, você tinha um acompanhamento menor do que se fazia na Europa do que se tem hoje. Então se via muito o Lúcio na seleção brasileira e a análise era muito em cima de seleção e era um negócio pesado, cara. Só em que eu cima acho do que Lúcio. a galera perdia um pouco da mão, negativamente. Perdia pro Lúcio. bastante. Pô, o Lúcio, tecnicamente falando, era um zagueiro que, até pra época, tinha uma saída de bola boa, sabe? Tinha um passe relevante. Ele era meio louco. Às vezes ele ia pro ataque, desvairado, etc. Mas era um cara que até no Bayer Leverkusen, que vai à final da Champions, onde o Lúcio faz gol. Foi o gol da final O dele. Lúcio faz Gol gol. dele, Ele gol do empata o Leverkusen, jogo. né? Depois na Inter de Milão, no título de 2010, a gente vê que o Lúcio, cara, tecnicamente falando, ele era o zagueiro, era ele e o Samuel, né? A dupla de zaga. Era isso, Ele da e o Inter, Samuel. sim. Então ele era um zagueiro que, o Samuel era bem técnico, né? Conseguia sair pro jogo. O Lúcio não deixava nada a desejar, conseguia sair bem pro jogo. A bola aérea dele era muito boa. Eu já tenho. Eu acho que técnico ele não era. Pô, eu acho que ele é muito subestimado. Eu não acho que ele era técnico. Não, mas, por exemplo, Eu acho nessa que zaga, ele era com um um baita parceiro zagueiro. técnico como era o Samuel, na zaga da Inter campeã, ele fez o papel Ele não é dele. um Odivan. Eu acho que muita gente tratava o Lúcio como Não um chega Odivan. tanto. Não é como o Odivan, Não mas, era por um exemplo, Odivan. ele da geração dos top, ele era disparado menos técnico do que maioria. Mas quem? Do que Ferdinand, do que Ah, não, Samuel, do que um claro. montão de gente. Mas é que se o Ferdinand e o Samuel, o Ferdinand, por exemplo, estivesse aqui, ele estaria do 7 pra cima. A gente tá falando de um jogador que vai ficar pra baixo. Ele tá. vai ficar numa nota Tudo pra bem. baixo. É. Mas eu acho que... Você não tá fazendo uma defesa dele pro alto, não. o Ferdinand estivesse aqui, ele seria um cracaço, pô. O Ferdinand era absurdo. Por exemplo, o Thiago Silva foi muito melhor zagueiro do que o Lúcio, Claro, mesmo não sendo campeão, é. não sendo campeão Claro, mundial. eu tô falando de outro patamar de jogador. Quilômetros. É que eu tô falando, a minha discussão do Lúcio vai ser o seguinte, já vou adiantar aqui. Minha discussão do Lúcio é uma discussão de 3 pra baixo, De brigar pra zero? de brigar pra 0 com o Adriano, Eu acho que vai brigar mesmo. com Marquinhos. Como é Marquinhos. que você vai subir com a comparação? A lista aqui é comparativa. A gente tem que olhar os que sobraram, os que já chegaram, assim, é difícil. E eu acho que se a gente quiser discutir até o 0, pode ser bom. Eu acho que não tá tem ligado? muito jeito, cara. Eu acho que ele não é o meu 0. Ele não é o meu 0. Para melhor zagueiro, por exemplo, tem o Marquinhos. Eu acho que eu prefiro o Lúcio do que o Marquinhos. Mesmo que o Marquinhos Eu tenha... também. Mesmo que o Marquinhos seja técnico... O também. Gente, vamos resolver essa briga do zero, então. Pra Porque mim, essa briga, não tem mais ninguém daí pra brigar pra zero, a não ser o Marquinhos, né? Pra mim é o Marquinhos. Acho que a gente tem que resolver isso logo. Eu acho que pra mim é um É o Marquinhos. Marquinhos Pra mim é no o zero e o Marquinhos. Lúcio no 1. No Adriano, ou Adriano não. Não, o Adriano era melhor, né? É. Marquinhos no zero. Embora o Lúcio, o Marquinhos tenha, de novo, aquela confusão, aquela questão. Tecnicamente, né? O Marquinhos tem mais técnica, na hora do trato com a bola, ele tem mais técnica do que o Lúcio. Mas o que é uma técnica também para um zagueiro? Mas tá aí é que tá. A técnica é um dos componentes. O Marquinhos foi melhor zagueiro que o Lúcio? Eu respondo que não. Não, eu acho que Eu não há respondo que comparação. Não.
Pra mim não há comparação. Então, beleza. Então, acho que é isso aí mesmo. Mas o que é a técnica também pro zagueiro, né, Vess? Tipo assim, a bola aérea é uma técnica pro zagueiro. E a bola aérea do Marquinhos é pior do que a bola aérea do Lúcio. Sim. Mesmo que o Lúcio tenha o gol lá que o Vess até contou, foi no último 0x10 ou de 0x10? Que você ficou... não me lembro. Foi de 0-10, eu acho. Que você tava bêbado no jogo lá. Bêbado, o Brasil e Inglaterra. Estava embriagado de Santa Terra. É um monte de coisa, Wallace. Se a bola aérea, é o posicionamento, o senso de a cobertura, liderança, capacidade de antecipação, ganhar duelos físicos, muita coisa. Eu acho que o Lúcio é bem mais zagueiro do que o Marquinhos. Mais. Tranquilo. Apesar de talvez não ter tanto refino, né? O Marquinhos tecnicamente... Mas é que eu acho que o Lúcio nem era tão ruim assim, sabia? Não, tecnicamente falando. Mas acho que nesse quesito o Marquinhos tem um pouco mais. É que sabe por que o Lúcio ficou também muito marcado por tecnicamente... Lúcio, que ele jogou com o Juan, cara. E, porra, o Juan... Cara, o Juan é um zagueiro de terno, pô. Era loucura. Também então fica muito marcado. Funcionaram muito bem, né? Claro. Funcionaram muito bem. Um ciclo inteiro que foi muito vitorioso, apesar de eu não gostar muito. Assim como a dupla com o Samuel, se complementavam os dois. Claro, o estilo do Lúcio com o Samuel zagueiro era um mais zagueiro técnico. muito refinado. Muito brincadeira. Marcelo. Cara, melhor. Vamos lá. O Marcelo, para lateral esquerda, ele representou o que o Cafu representou, ele tá mais ou menos na mesma gaveta. A distância de notas vai ser grande. Vai? Por isso que eu tô falando que eu tinha dificuldade de segurar o Falcão. Porque a gente tá falando de um cara que foi indiscutivelmente o melhor lateral esquerdo do mundo por muito tempo. Tecnicamente falando, é um assombro. Vamos chamar então um lateral de craque? Craque. É craque. Porra, Marcelo ele é craque. Marcelo é craque. E por isso que eu tô te falando. Pensei que a gente só porque o cara é lateral não é craque. Marcelo é craque. O Marcelo é cracaço. Não é só craque, cracaço. Segura pro 10? Pra mim, segura. Tem mais alguém pra segurar pro 10? Tem. Tá. Então segura o Marcelo. Não, Vess, não sei se Vess... Tem mais, Vess? Porque o Vess queria segurar o Falcão. Não, mas já foi. Mas é que eu já tô olhando aqui. Pra mim, o Marcelo segura. Sério? Não, eu acho que tem que segurar, Segura. Já tô pensando pra frente. Porque se não tiver ninguém mais pra ir, a gente já resolve a vida. Neymar. Amigo. É a hora, hein? Tem alguém mais completo tecnicamente dessa lista? Tem. Quanto tempo de programa tem aí? Deixa eu ver, acho que tem uns 45 minutos, provavelmente. Acho que dá até umas 3 horas e meia, agora a gente termina, pra continuar falando do Neymar. 46 minutos. Tá bom, 3 horinhas, a gente termina falando do Neymar agora. Agora vai começar. Tecnicamente mais completo que o Neymar vai ter Tem um. Né? Que tá lá no final, né? Tá lá no final. Tá lá no final, que é o Zico. Tecnicamente falando. O Neymar tem... É assustador a quantidade de valências técnicas que o Neymar tem. O Neymar não faz nada mal. Não tô falando hoje, né? Tô falando no auge do Neymar. Neymar ali de 2015, 2016. O Neymar não faz nada mal. O Neymar finaliza bem. O Neymar passa bem. O Neymar lê bem o jogo. O Neymar é rápido. O Neymar é habilidoso. O Neymar, ele tem uma capacidade de influenciar no jogo como pouquíssimos jogadores têm. Só que o melhor vai ser o que esse cara também entregou. O que esse cara entregou tecnicamente falando pro futebol. E aí o Neymar pra mim é o mais difícil de votar. Porque eu tenho muita dificuldade eu acho assim, de achar que o Neymar poderia ter sido mais. Vamos supor, talvez isso pode acabar baixando. Hoje, eu posso ser injusto. Quando a gente tá gravando esse programa, a sensação hoje é que o Neymar fez menos do que ele deveria, poderia, né? Com certeza. E aí a gente tem que tomar cuidado que o Neymar pode ganhar a Copa do Mundo 2026 sendo protagonista. Claro. E aí muda completamente de ponta cabeça. Muda completamente a análise. Hoje a nossa sensação é que o Neymar fez menos do que ele poderia por uma série de razões. Muitas das razões por lesão e lesões que não provocadas por ele, como a atual, inclusive. Enfim. Eu acho que aí o Neymar é pra segurar pra 10 também. É porque melhor, cara, tecnicamente falando, é muito difícil. Tem que segurar, pô. Acho que tem que segurar. Sério, gente? Eu acho. Porque essa coisa de não conseguir entregar por tanto tempo, como o VSR destacou ali a trajetória do Edmundo, eu acho que por outras razões, mas ela também se aplica ao Neymar. O Edmundo é muito mais por comportamento, questões pessoais e de escolhas de carreira, mas houve uma oscilação de uma temporada para outra. O Neymar é pelas lesões, mas também houve. Mas o Neymar quedas por muito tempo, não? O Neymar desde 2011. O Neymar fica de 2011. O Neymar fica de 2011 a 2017. Não, isso é discutível. Assim, ele entregou mais tempo que o Edmundo. Eu só usei a comparação com o Edmundo porque eu acho que segurar o Neymar para 10 com esses problemas de longevidade, de manutenção dessa entrega por mais tempo,
eu acho que talvez isso tirasse o Neymar do 10. Eu tenho essa... Eu acho que não, cara. Pra mim, não. Porque eu acho que o Neymar... E dá pra botar o Neymar, mesmo que a trajetória do Neymar no PSG tenha sido patética, não tanto por causa do Neymar, mas porque o PSG deu errado, um clube Deu errado. ridículo. Gente, rapidinho sobre o clube ridículo. O Icardi tá voando no Galatasaray. Passou no PSG, ele foi ídolo da Inter de Milão. Foi ídolo da Inter de Milão. Chega no Galatasaray, joga bola. No PSG ele era reserva do Choupo-Moting. O que o PSG faz com as pessoas, cara? Inacreditável, né? É assustador. Cemitério de talentos, né? Cemitério de pessoas. É de tudo. Não é só talento, não. Cemitério de pessoas. É assustador, cara, o PSG. Barbaridade. Mas eu acho que o Neymar Então você segura o Neymar mano, pro segura, 10, por enquanto. tudo Depois bem. a gente pode falar um pouco mais do Neymar. Sem problema. Roberto Carlos. Completo. Então, acho que agora... Completo. Agora a discussão é, o Roberto Carlos jogou menos que o Marcelo? Vocês seguraram o Marcelo pro 10 e o Roberto Carlos não. Agora vocês resolvem isso aí. Eu acho que jogou menos que o Marcelo. Então, eu acho o seguinte, esse é um ponto. Quando me fazem essa pergunta, Mas o Marcelo jogou mais. sempre que me fazem essa pergunta, eu digo sem medo de pensar que o Roberto Carlos foi mais lateral do que o Marcelo. Fala, quem foi o melhor lateral? Eu acho que o melhor lateral é o Roberto Carlos. Agora, pelo setor defensivo? Olhando tudo. Acho que a todas as valências. Sim. Eu não tenho dúvida que o Marcelo jogava mais bola do que tinha mais habilidade, mais valências, mais coisas de jogador de futebol do que o Roberto Carlos. Depende do que a gente está pensando. Se é o cara... É o todo, acho que é o todo. O melhor para a posição... Pra mim... Só para ter uma ideia, eu não chamo o Roberto Carlos de craque, agora. eu não chamo o Roberto Carlos de craque, mas chamo o Marcelo de craque, só para dar uma Só que eu acho ideia. que... Não, mas é muito complexo, pô. Se a gente acha que o Roberto Carlos foi melhor lateral do que o Marcelo... Não, só que eu acho... acha que o Marcelo foi mais jogador... Mais habilidoso, mais... Não, mas é que eu acho que o Marcelo tem uma questão que até um pouco subestimada, que tratam o Marcelo como fosse uma avenida a vida inteira. O Marcelo, durante de 2014 não vou pegar tanto assim, mas 2015 até 2017 o Marcelo evoluiu bastante defensivamente. Ao ponto de chegar em 2017 ser um jogador confiável defensivamente. Não na seleção, porque a trajetória do Marcelo na seleção não era das maiores. Mas eu acho que como lateral eu prefiro o Marcelo. Influenciava mais. Difícil dizer que influenciava mais, né? Porque o Roberto Carlos também influenciava muito. Cara. Eu não sei. Como eu disse aqui há pouco, vai entrar muitas vezes aqui um conceito de subjetividade aqui. O que é melhor pra mim, o que é melhor pra você. Eu acho que o Roberto Carlos... jogar Carlos... o jogo, mano a mano, e aí, Jorge? Roberto Carlos. O Roberto Carlos me causou mais assombro do que o Marcelo. Esse é um... Eu acho que ele é o Marcelo. Eu acho Pelada, escolhe quem, Roberto Carlos. Eu acho que se a gente for pesar aqui na habilidade do cara, o Marcelo ganha. Se você for pensar quem foi melhor lateral, pra mim o Roberto Carlos ganha. Então não dá pra segurar o Marcelo. Se a gente não for segurar o Roberto Carlos, não dá pra segurar o Marcelo. Pois é. Ou a gente segura os dois. Que aí vai sobrar, vai faltar uma nota 9. Talvez trazer o Falcão pra coisa. Eita. Vai faltar uma nota 9, né? Aí a gente achando que tava tranquilo Marcelo hoje, ou Falcão? Marcelo, pra mim, Marcelo. Pra mim, Marcelo. Melhor jogador? Melhor jogador pra mim, Marcelo. Puta, pra mim, Falcão, hein? Pra mim, Falcão. Pra mim, Marcelo. Eu acho que o Marcelo tem uma influência no jogo... Porque é muito difícil um lateral influenciar no jogo como o Marcelo e até o Roberto Carlos influenciavam. Por mais que o Falcão fosse um volante muito disruptivo, e era, de fato, você pegar um lateral esquerdo, uma posição de defesa, que influenciava tanto num jogo ofensivo quanto o Marcelo era uma peça, não é que ele era uma grande peça ofensiva do Real Madrid, ele era necessário, ele era indispensável para o sistema ofensivo do Real Madrid funcionar. E serve o mesmo para o Roberto Carlos. Mas para mim, eu colocaria os dois à frente do Falcão. Eu colocaria o Falcão como pacote completo, eu colocaria o Falcão na frente do Marcelo. E a Marcelo iria para 8? No Marcelo, eu acho que iria para 8. E o Roberto? Roberto para 9. Ou para 9. Ou junto com o Marcelo no 8? Não, acho que o Roberto iria para 9. Você vai ter que resolver isso aí. E aí, na prática, eu fecho o Marcelo no 8 e o Falcão no 9. Agora tem que ver o Roberto Carlos aí. Eu não sei Pra mim, Marcelo e o Roberto Carlos eu colocaria à frente do Falcão. Vixe, aí não vai ter consenso. Aí não, uma hora a gente vai achar. A gente vai achar um consenso aqui. Aí é pau quebrando, meu amigo. Pseudo vai deixar botar todo mundo na 9 e dane-se. Não, eu e o VSR fechamos Marcelo na 8 e Falcão na 9, não é isso? A questão é essa nota do Roberto Carlos. Pra mim, o Roberto Carlos é 9. Eu já chamo o Marcelo. Então beleza. Pra mim, o Roberto Carlos é 9. É que eu acho que vai ter que cair. Pra mim também não, cair não. Pra mim é 9. Amigo, a gente tá falando no próximo nome de um goleiro que tem 100 gols. Porra, tem o Rogério Ceni, né? De um goleiro que além de agarrar pra caralho, desculpa o palavrão, ele tem 100 gols.
Tem Rogério Ceni, cara. Pô, Tem Rogério Ceni e tem 2 caras pra 10 que um vai ter que ir pro 9. Falei igual o Capitão Nascimento agora, falando que o Azevedo Olha tem 2 só, filhos, né? O olha Azevedo só. tem 2 filhos. Olha só, o Marcelo vai ter que ir pra nota 7 e o Roberto Carlos pra 8. Não precisa, pô. É só o Roberto Carlos ir pra 8. É só o Porque Roberto o Carlos ir Rogério pra Ceni vai 8. ficar na 9. Tudo bem, o E aí Roberto nós Carlos vamos vai ter pra Neymar 8. e mais um pro 10 e vai acabar o 9. Não, mas o Roberto Carlos vai pra 8, não precisa isso. descer o Marcelo O pra 7. Rogério Ceni Ah, tá, é um pode ser assombro, também. pô. O Rogério Ceni é um Então, mas assombro. aí a gente aqui pactuou, o conceito foi, o Roberto Carlos fica É à porque a frente do gente Marcelo. A gente fica vai à rasgar frente isso. se for na Se for nota 9, necessário, né? né? Na nota 9. A gente vai... Eu acho que os dois estarem na mesma nota, eu acho... Tá, fico mas de não bom com era isso. o que a gente tinha decidido Não, porque a inicialmente, gente- pelas porque- circunstâncias não, porque a gente de... Pô, só de tava- verdade, a gente. gente Aí tava- vocês acham que o Falcão foi melhor do que o Roberto Carlos? O Roberto Carlos foi segundo lugar num bola de ouro, pô. Melhor do mundo da FIFA, quer dizer. Então, Pô, o eu acho... Roberto Carlos influenciava o jogo de uma eu maneira acho que surreal, pô. É com o Falcão também. Pô, Aí é que tá. Por isso é que eu falei desde o início, desde o grupo, que essa questão ia dar merda. Assim, se a gente for privilegiar melhor, o Falcão foi melhor que o Pô, Roberto mas será, Carlos. cara? Porque melhor também é a capacidade que o cara tem de ser indispensável. O Falcão Eu foi sei, mas é indispensável. que o Roberto Carlos, a capacidade num todo, como Real Madrid, na quantidade de títulos que foi, na relevância que ele teve o pra Roberto esses Carlos, você títulos, olhava e falava assim, pô, não tem outro, né? Não tem, ele não foi dá- o melhor não tem ninguém lateral que do dê mundo. pro cheiro. Ele É foi o melhor porque- lateral do mundo com distância por mais de Então, mas década. o Falcão foi isso no time que dominou o futebol brasileiro nos anos 70. Ele era o indispensável, ele era o craque do Não, time era, que de dominou. fato. A gente tá falando de dois caras gênios, né? É que a gente tá falando do Roberto fazendo isso no Real, porque era o contexto da época que o jogador ia pra Europa. O Sim. Falcão foi Não, pra o Falcão Europa. era muito Falcão craque. foi pra Europa com 30 anos de idade, ou um pouquinho menos. Então, Falcão era assim, muito craque, mas eu acho que melhor. eu acho, cara. Olhando o todo, o eu Roberto Carlos acho. era mais jogador do que o Falcão. Eu não acho, não. Eu acho o Falcão mais jogador. Mas beleza, Eu tô com o Falcão à frente do Roberto Carlos também. Então vamos pra 8. Roberto justo. Carlos Mas tem que aí ir o pra 8. Ceni não tem como, gente. Mas eu gostaria que o Roberto Carlos ficasse na 8 e o Marcelo na 7, mas tudo bem. Aí é a Não, vida. eu acho que Marcelo não. atrás do Marcelo, Alex. acho que tá bom ali. Tá. O Rogério Ceni não tem como, gente. Rogério Ceni, beleza, bota na nota 9 logo ali, acabou. Vou repetir o que eu brincadeira. falei em outro programa aqui. Se por um acaso Rogério Ceni se chamasse Roger e nascesse na Inglaterra, não tem uma lista da 442 que não botaria ele no top 5 da história do futebol. Não duvido. Da BBC? Mas olha não só. tem uma lista. Uma Vai, lista. algum espectador ou alguns milhares de espectadores do 0 a 10 nesse momento podem estar dizendo o seguinte: o quê? O Rogério Ceni agarrou mais que o Dida? Esses caras estão malucos? E aí, o que vocês respondem pra esse pessoal? Sim. Pra mim, o Rogério Ceni foi melhor do que o Dida. O Rogério Ceni nunca foi titular da seleção brasileira, o Dida foi, o Marcos foi. Pra mim, eu O prefiro Rogério Ceni nunca ganhou Champions, Nunca o Dida ganhou ganhou, Champions. pegou pênalti em final de Champions. Eu prefiro o Rogério. Mas são bons argumentos. São ótimos. Não, a gente tá falando do Dida, pô. o Dida. Não estamos, com todo o respeito do mundo, não estamos falando de um goleiro. Talvez. Eu ia falar o nome, mas não vou fazer porque pode ser perseguição. Não estamos falando do Wallace. Não estamos falando do Wallace, estamos falando do Dida. Do Wallace Muralha. Não. Foi exatamente esse que eu pensei. O apelido Foi aleatório. exatamente esse que eu pensei, não quis Eu falar. sabia. Eu acho o Rogério Ceni, pô, tá louco, cara. Tá louco. Esse cara fez 100 gols, cara. Esse cara ganhou jogo, inúmeros jogos. Esse cara foi artilheiro de Libertadores, não foi? Não. Foi vice-artilheiro de Foi Libertadores? artilheiro do São Paulo. O artilheiro do São Paulo Olha na isso, Libertadores. olha isso. Na Libertadores de título. De Que é a de título, 2005. a de 2005. Gente, a gente tá falando um negócio... o Falcão foi disruptivo. Porque ele jogava de volante, era... Gente, a gente tá falando de um goleiro que fez 100 gols. Porra, é muito ímpar. Ele chegou a ser indicado pra Bola de Ouro em 2007, naquela sequência do tri do São Paulo? Chegou, Não, né? ele acho que Cinco, ficou acho. entre os 10. 10, Ficou né? entre os Acho que 10. em 2005 ele foi também. Pô, olha Acho isso, que ele um ficou entre goleiro os 10. não jogava na Europa, goleiro indicado pra entre os 10 pra Bola de Ouro. Antes pô. que as pessoas falem, porra, você é torcedor de São Paulo, nem de São Paulo eu sou. Eu passei muita raiva com o Rogério Ceni, porque o que ele, porra, agarrava contra o meu time é brincadeira. É. Só ele e o Neymar. O Neymar em 2012 também foi indicado. Jogando Foi. no Brasil, indicado pra Bola de Ouro. Pô, é absurdo, pô. É absurdo. Você se manteve em silêncio durante todo esse tempo porque você tá assinando Não, embaixo é tudo que que é dito, VSR? Ele ganhou o melhor goleiro do mundo em 2005, tá? Só pra deixar claro. Ah, brincadeira. O Rogério Ceni estava entre os finalistas indicados... 2007, não é? 2007. Que é o 2007. 6, 7, 8, que é o Trito São Paulo. 2007. Ah, brincadeira. Não, assim, é porque a pergunta se o Rogério Ceni foi melhor goleiro que o Dida, eu acho que é VSR uma boa... Vai é um- divergir, hein? Não, VSR eu acho que vai eu acho que é divergir. muito difícil a gente saber. É difícil, Que é aí, de difícil. novo, eu acho que aí a gente tá entrando o fato do Rogério ter feito 100 gols, assim. Acho que isso tá É pesando... disruptivo, pô. Eu acho que... Eu só não sei se de repente o Rogério duas notas à frente do Dida, acho que faz muito sentido. Mas é isso, cara. Assim, é um goleiro que agarrou de, sei lá, 94 até 2000 e... Quando que ele parou mesmo? O Rogério, tá, 2015.
enfim, sei lá, 2014, eu acho. Então, assim, ele ficou 20 anos agarrando num nível absurdo. Que é tipo o Roberto Carlos também, assim. Não tinha por cheiro pra ninguém na posição, do São Paulo, pelo menos. No né? Brasil, no Brasil, com certeza, não tinha. Agora, ele não saiu daqui do Brasil, é um ponto que joga a favor do Dida, né? O Dida conseguiu furar essa bolha Foi aí. 2015, o Alisson já mostrou. Pô, E tá aí, maluco. né? Eu acho que 2 notas pode ser muito mesmo, de fato. De distância. Talvez o Dida, trocar o Dida com o Alex. Porque o Alex era muito craque. Ou a gente trocar o Rogério Ceni com alguém do 8 e passar alguém pro 9. Eu não sei se eu trocaria. Bota o Robertinho no 9. Eu vou trocar. Eu tô ficando desesperado com esse programa. Eu vou botar. O de 0 a 10, ele tem. O que o de Sola 10 me faz bem, deu dar risada durante o programa. O de 0 a 10, a produção tem ido muito bem, escolhido temas difíceis. Eu vou trocar. Tem me deixado angustiado. Eu voto pra trocar o Roberto Carlos pelo Rogério. Eu voto também. Eu já tinha defendido o Roberto Carlos lá. Então, eu voto também. Tudo bem. Pronto. Então fechou. Tá bom, troca Tudo aí. Isso. Por força de regulamento. Por né? força de regulamento. Culpa do pseudo. Não vem me encher o saco, não. Marca o pseudo. Isso aí, E o Jorge pseudo. também apoiou. Eu não. Só cumpro as regras. O artífice. O Jorge é o rosto do... Vocês não sabem o que eu penso a respeito e nunca saberão. não. Preciso ser imparcial. Nunca saberão. As Guardo minhas pra opiniões mim. são privadas e respeitosas. Só lá em casa eu falo a respeito. Totalmente equivocado. Sócrates. O Sócrates Doutor. tem umas notinhas ali já só esperando ali pra Não, encaixar não. rapidinho. Tem. Não sei, cara. Tem. 3? Não é a 3, não. Ah, tá. Vai ser tranquilo. Ah, não, Sócrates eu acho Assim, eu acho que o Sócrates, ele é maior pela figura do que ele foi, do que de fato pelo jogador que impactou o que ele impactou. Cara, apesar perfeito. dele ser genial em alguns aspectos do jogo. Eu acho que ele ficou maior depois que ele parou do que até durante, efetivamente. né? Por tudo que ele fazia fora de campo, até durante, enquanto jogava. E que são Nada a coisas, acrescentar aí, e são concordo coisas com tudo. importantíssimas para o Brasil enquanto sociedade. Óbvio. O fato, por exemplo, de ser um jogador que só foi para clube grande depois de se formar médico, né? Que pô, não é qualquer formação. Não é uma faculdade fácil de lidar. Não é jornalismo, né? É, exato. Não é jornalismo, que o meu escritório na faculdade era na Farane, que você conhece bem. Queriam me encontrar na faculdade, era ir no bar. Não é jornalismo esportivo, né? Não é essa exatamente. merda de jornalismo Quando eu esportivo. passei, aí. cadê Vitor Sérgio? Tá lá no bar da Farane. Eu moro perto de uma faculdade de jornalismo também, eu fico me perguntando assim, quantas são as aulas da galera aqui? Porque é só os caras Não entonando. sou eu que vou reclamar, Então, porque eu era assim, igualzinho. Fala, rapaz. Eu acho que talvez dê até polêmica, mas eu acho que o Sócrates, na nota 5 ali, acho que tá... Ó, eu tá de bom sugeriria tamanho. jogar Vai descer o Júlio. Júlio pra nota 4 e colocar o Sócrates ali. Não, Júlio pra 3. Júlio para 3. Júlio pra nota 3 e colocar o Sócrates ali, na Porque a 4. gente, tipo assim... Em compensação, o Sócrates, em termos de habilidade, ele era muito habilidoso. então isso que eu ia falar, né? cara. Porque eu acho que ele era muito... Eu acho que ele se assemelha um pouco com o Juninho. Só que eu acho que o Juninho tinha falta, né? Que era uma coisa que o doutor não tinha. Saudosistas como o Bruno Formiga vão dizer, nossa, eu detesto, vão dizer, tá vendo? O Sócrates, que vocês estão colocando na nota 4, ele era muito técnico e tal, porque naquela época só jogava quem era técnico. Naquela época não tinha bagre como tem hoje. Falavam muito isso. Mas, Naquela por exemplo, época você pega não a seleção tinha. de 82, ele não passou perto de ser o principal jogador. Pois é. Será que ele... Mas era um jogador importante. Mas será que ele pega top 3 dos E melhores jogadores daquele tecnicamente time? Não, de ele era 82 Falcão, não, top 3 Falcão, não. Zico e... Mas era- eu acho que Então, poderia ser ele. Poderia ser ele. Poderia ser não ele. sei. Você tem Poderia os ser laterais, né? Você tem Leandro e Júnior, é. que também eram muito técnicos, mas poderia ser ele. Ele poderia estar na briga ali. Mas não era, de fato, um dos Vai, melhores. cai o Júlio e ele entra na nota Eu 4. sugeri isso, se vocês Pode ser, concordarem. pode ser. Cara, porque o nem arroba- Thiago nem Zico vão pra nota 3, né? Não, esquece. Então, o arroba esquece. Inter de Milão Brasil vai fazer um post de repúdio a gente. Isso é verdade, hein? Lúcio, Adriano e Júlio Caraca, César em é sequência. Puta, eu me amarro na Inter, Pô, cara. toda parcimônia aí pra nossa arroba Inter de Milão Brasil. por favor, hein? A qual eu admiro muito o trabalho. Contribui com a gente. Como sempre todos. Cara, o Thiago é doideira. É jogadoraço. Jogadoraço. Deveria estar na seleção ainda? Eu acho que talvez deveria. 39? Eu acho que na Copa transição. Na transição, acho que não pra todo o ciclo, pra 26, mas pra Depende começar do que o uma treinador transição. quer. Acho que Se o deveria treinador estar. quer ganhar os jogos de agora, que é o caso do Diniz,
O Diniz não tá montando nada pra frente. Esse é o problema. O Diniz não tá montando nada pra frente. Sabemos, teoricamente. Não, o Diniz tá convocando pra ganhar na Venezuela. Ninguém faz trabalho na seleção brasileira pensando na frente. Faz pensando em apagar incêndio. O Tite chegou em 2016, um puta do incêndio. Eu preciso ganhar. Apaga incêndio. Ninguém... Vamos parar, vamos pensar o ciclo inteiro. Ó, se tomar porrada na Copa América, beleza, vamos levando, porque o negócio é lá na frente. Aqui esquece. No caso do Tite, eu nem critico tanto, porque o momento era grave. Não, ele tinha que fazer aquilo mesmo, No caso do infelizmente. Diniz, eu acho um absurdo. No caso do Diniz, fazer time pra ganhar... Se o Diniz quer um time que é pra ganhar, hoje, tem que ganhar do Uruguai, tem que ganhar da Argentina, leva o Thiago Silva, pô. Agora, se não quer, que tô olhando pra frente. Aí não tem como levar o Thiago Silva. Mas, enfim, mudando de assunto. Não, mas até olhando pra frente, pra você fazer dessa passagem de bastão... Pode ser. Não teria problema algum em chamar Cara, agora. o Thiago é surreal. O Thiago está no hall de melhores zagueiros do mundo desde 2010. Desde o Milan, em 2011. Desde o Milan em 2011. Ele sai do Fluminense em janeiro de 2009, né? Então ele chega ali na temporada 8-9, temporada 9-10 ele começa a virar um zagueiro, o principal jogador do sistema defensivo do Milan, de lá pra cá. Mas dá pra botar 10 e 11 cravado. Ele está no hall dos melhores, 10 e 11. Nós estamos em 2023, bicho. Zagueiro rápido, eleito na última temporada, melhor jogador do Chelsea, por exemplo. Nota 7 ali, ó, tranquilinho. Então, mas esse é um problema. É difícil. Ué, então vocês vão ter que tirar a galera daí, porque é o único espaço que tem. O 8 tá cheio, o 9 tá cheio. Não, acho que não é pra ali, não. Não, acho que é problema com quem vem depois, né? Só estar na mesma nota. comparação... Será que faz sentido estar na mesma nota que o Dida? Será que faz... Pra mim, né? É a minha visão. E ele foi mas melhor, aí, pra isso- ele foi melhor no todo da carreira do que o Cafu, por exemplo? Então, se não for ali no 7... Não é maior. É técnico. Tecnicamente falando. Vocês estão pensando nele alguma possibilidade acima do 7 ou não? Não. Então beleza, Não. então tá tudo bem. Não Eu acho Você que não precisa pra fazer mim- rearranjo nenhum, Eu acho provavelmente. Eu acho que, tecnicamente falando, o Thiago Silva esteve à frente como melhor do que o Edmundo. Porque entregou pra carreira com longevidade, com capacidade de ser um dos melhores do mundo definitivamente. Não há isso é discussão verdade. que o Thiago Silva Isso é foi verdade. definitivamente um dos melhores do mundo. O Edmundo não esteve lá. Por isso que eu acho que até, inclusive, talvez eu cairia o Edmundo pra uma nota abaixo e botaria o Thiago Silva junto com o Casemiro. Ou a gente pode subir o Casemiro para 7 e colocar o Thiago Silva ali também. E deixar o Edmundo isolado no 6. Pode ser. Eu tô me incomodado com esse Edmundo aí, nessa posição. Foi muito longe. Ele tá 2 notas à frente do Juninho Pernambucano. A gente pode derrubar ele pro 5 e põe o Thiago só com o Casemiro ali, no 6. Cara, é muito difícil. O Thiago está à frente do Edmundo. Ai, papai. O Thiago tá à frente do Edmundo. O Casemiro está à frente do Edmundo. Pra mim. Opa, então o Edmundo já foi pro 5. Ou o Casemiro foi pro 7. Junto com o Thiago. Aí é com você. Eu puxaria o Edmundo pra 5. Não sei, Vess. Pode ser. Casemiro e Thiago no 6. Casemiro e Thiago na Dida 6. sozinho no 7. E vamos viver. Vamos viver, Vamos bom viver. pra caralho. É isso, eu acho, né? E esse Juninho, cara? Quer jogar o Juninho pro 5? Pô, quer não, Vess? Loucura? O 5 que mais me incomoda é o Cafu, cara. Pra baixo ou pra cima? Pra cima. Então sobe o Cafu, pô. Bota na 6. Pode ser. Deixa Juninho e Edmundo na 5. Pode ser. Loucura? Não acho loucura, não. Longe de ser loucura. Juninho e Edmundo na 5. Longe ser. de ser loucura. Acho que pode ser. Tá. Acho que ficou mais bonita a figura. Ficou, hein? Tá me incomodando menos. Tá me incomodando menos. Agora vocês vão ter que dizer, olha a situação na qual vocês se colocaram. Vai cair, gente. Vocês simplesmente vão ter que chegar e dizer quem foi melhor, Neymar ou Zico. Se virem, porque isso vai ser um inferno na cabeça de vocês, já tô avisando. Cara. Tá? Vai ser um inferno. Se preparem. Cadê a pipoca, Quem tem hein? medo de- Pseudo, traz a pipoquinha. Não, Eu vou eu te acho falar, assim. são quantos programas de 0 a 10? Deixa eu ver aqui. 1 milhão. 40? 40? Não chegou isso tudo, Não, pelo amor já de Deus. tá na berola. Aí, Já esteve na berola em eu algum vou ter momento? que ter 2 sessões de terapia por semana, uma só não vai dar. Tem que ser 2. Já esteve na 40? Vamos ver aqui. Que isso, gente? 40? Não é possível. 36. Esse é o Que 37º. isso, pelo amor de Deus. Esse é o 37º. Ave Maria. Eu acho que em nenhum momento nossas capacidades de pipocar foram tão colocadas à prova quanto nesse momento. Apertou, né? Acho que em nenhum momento apertou a partir de agora. Ai. Wallace, você exagerou um pouquinho na conta. Esse é o 33º. Ué, mas na Segundo playlist tem pseudo. 30... Ah, porque tem É uns porque tem shorts uns lá. shorts. Perfeito, Exatamente. perfeito. Então foi isso. Eu tinha olhado a 33. quantidade de vídeos na playlist. Então, 33º. Mas já é programa pra caramba É também. verdade. Amigo.
Então, assim, recentemente, Eu tenho uma visão. Recentemente, o Zico foi perguntado sobre isso. Num podcast também que eu não me lembro qual foi. Eu soube disso. E o Zico falou algo GV, assim. Não foi do GV, não. Ele falou em algum, o Pseudo vai procurar lá. E ele falou algo que chama muita atenção. O Zico falou algo do tipo: o Neymar foi mais genial do que eu, mas eu mostrei isso por mais tempo, com mais consistência. Algo que a gente usou aqui para algumas avaliações. Sobre isso. E eu acho que, assim, o Zico, ele é o protótipo do camisa 10 perfeito, né? Ele tem tudo. Ele tem tudo. Ele armava como um 8, ele caía pelos lados como um 7, um 9, pensava o jogo como um 10 e aparecia na área para fazer gol em muitos momentos como um 9. Então o Zico, ele teve tudo. Eu acho que até o Neymar tem bastante disso também. Acho que o Neymar passou a ter isso pós-PSG, né? E que, curiosamente, foi quando ele não conseguiu jogar. Então, assim, eu acho que o Zico, ele mostrou mais qualidade por mais tempo do que o Neymar. Então, para mim, o Zico seria o 10 e o Neymar seria o 9. O Neymar tem uma questão que ela vai ficar intangível pro resto das nossas vidas. Do que o Neymar poderia ter virado. Isso a gente nunca vai saber. É isso. O que o Neymar poderia ter virado. Que ainda pode ser, o Neymar pode arrebentar com a Copa do Mundo. o Neymar jogar mais no resto da carreira dele do que o que ele estava ali encaminhando de 2015 para frente. Eu concordo. Eu acho que o teto Neymar... Eu também acho isso. Melhor, não de maior. O Neymar pode ganhar uma Copa do Mundo. Sim. Então, mas é isso que eu tô querendo dizer. É isso que eu tô querendo dizer. O Messi de 2022 não era melhor que o Messi de 2011. De 12. Até de 11, 12. Não tem comparação. E o Messi ganhou uma Copa do Mundo com 7 gols, 3 assistências, sendo o melhor em campo em todos os jogos, primeiro jogador a fazer gol em todas as fases da Copa. Desde que tem oitavas, né? Porque antes era o Jairzinho. Que antes não tinha. Que não tinha oitavas. O Jairzinho fez gol em todas as fases, mas não tinha oitavas. Exatamente. Então, assim, é isso. O Messi de 22 foi maravilhoso, mas não era melhor que o Messi de 2011, 2012. Não era. Acho que o Neymar, a percepção dele, e se a gente refizer isso aqui em 2027, com o Neymar campeão do mundo sendo protagonista, a gente vai mudar completamente. Hoje, eu acho que a sensação é que o Neymar, ele, nos últimos 6 anos da carreira dele, ele não foi o que ele poderia ser. E eu acho que o Zico foi o que ele poderia ser até o final da carreira dele. A gente tem que lembrar, o Zico é um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro em 87, sem joelho praticamente. Naquela Copa União. De 86. Que ele já joga ela sem joelho. E ainda tem um ano depois fazer o que ele fez. E na passagem de Copa do Mundo, são muito parecidas, né? São muito parecidas. O Zico tem uma eliminação que ele é mais vilão, entre aspas, do que o Neymar teve durante toda a sua carreira. Tudo bem, mas numa Copa que, ao exemplo do Neymar, ele chega completamente sem condições, né? Mas o Neymar vai terminar a carreira como o maior artilheiro da seleção brasileira. Exatamente. Mesmo que jogue-se mais, etc. Joga-se bem mais. Cara, a questão do Neymar é o seguinte. Como eu tava falando, a gente nunca vai saber o que ele vai ser. Só que eu acho que como complexidade de jogador, existe uma diferença aqui que ela é muito central e ela é muito curiosa. Eu acho que o Neymar é um jogador mais complexo do que o Zico era. O Neymar tem uma capacidade de perna esquerda surreal, como o futebol poucas vezes viu. Só que aquilo, vou voltar no ponto do ter a capacidade e entregar para ser o melhor. É isso. O Neymar tem mais, eu acho que o Neymar é mais completo do que o Zico. No tiquezinho, normalmente a gente fala, melhor perna esquerda, Neymar. Melhor não sei o quê, o Neymar pode ganhar. Eu acho que o Neymar tinha uma perna esquerda melhor que o Neymar. Eu acho que em alguns quesitos pode haver um empate. Eu acho que pode haver um empate. Só que o Zico foi... Quando a gente fala de melhor, no Para o Ímpar, vou voltar lá. Ganhou o Para o Ímpar. Eu e o VSR, escolho o primeiro. Eu vou escolher o Zico. Eu acho que o Zico foi melhor do que o Neymar. Mas eu acho que o Zico foi melhor que o Neymar. O Neymar tem a seu favor ter tido uma carreira na Europa, que o Zico teve mais periférico, mas o cenário era outro. Então, quando você fala... O Neymar vai ter uma carreira na Arábia Saudita. Periférico também. Então, quando você fala... Não, porque eu tô falando assim, você fala, o Neymar foi 2 vezes terceiro colocado numa bola de ouro. É relevante. Muito. É relevante. Né? Então, assim, mostra ali que ele estava... E as 2 ele ficou atrás dos picas aí. Né? Tanto em 2015 também. Então, ele ficou atrás de Messi e Neymar. Pra mim é muito óbvio. Assim, se o Neymar tivesse sido o que ele prometeu ser,
É isso. não haveria discussão entre ele e o Zico. Eu acho que para melhor. Para bola? Para bola. Eu acho que ainda haveria. Se ele tivesse, eu acho que ainda teria, mas se ele seria tivesse Neymar. chegado, Eu acho que ainda teria. Cara, o nível de potencial que o Neymar tinha era um negócio assustador. Não, é. Se ele completa 100% do que ele poderia, para mim não haveria comparação entre Neymar e Acho Zico. que a Eu gente acho pode que dizer o haveria. seguinte. Mas- Eu acho que haveria. mas- Acho que a gente pode dizer o Zico seguinte, é e acho o que é. que isso Ele confirmará o Zico na nota 10. Acho que a gente pode dizer o seguinte: de todos aí, o único cara que tinha o potencial para ser mais do que o Zico, para ser melhor do que o Zico, era o Neymar. Ah, sim. Eu acho que sim. Ah, sim. Não. E a gente está concluindo que ele não foi, por não N foi. motivos. É. Por N motivos. Apesar de ter vários atributos técnicos tão bons quanto os do Zico. Mas pode terminar a carreira maior do que o Zico. Se ganhar uma Copa do Pode. Mundo como protagonista com a seleção Pode, brasileira, pode pode, tranquilamente pode. terminar a carreira maior do que o Zico. Pode. Mas eu acho que é aquilo. Assim, o Zico virou o referencial, né? No final da discussão, a gente está Claro. aqui discutindo. Vamos olhar para o quadro, pô, de todos aí, o Neymar, se não tivesse tido esse problema, aquele problema, ele poderia ser maior do que o Zico. Então é a prova que o Zico É foi o isso. referencial, ele é o 10. O Acho Zico que é o 10. Acho que é isso. determinou, né? Essa última argumentação do Alisson, acho que ela meio que sacramentou aí o Zico como 10. É isso. Né? Amigo, eu só tenho Fechado. uma nota que eu tenho certa dúvida. Uma nota. E aí vai parecer que eu sou hater do Falcão, né? Mas eu apenas estou defendendo os goleiros. Entendi. Tem um goleiro com cento e quantos? Pseudo sabe de cabeça. Cento e quantos gols o Ceni tem? Tem um goleiro com De cabeça ele não sabe, ele vai cento pegar. e tantos gols. Mas ele Até porque o pegou... Pseudo deve ter visto 5. Ele pegou a informação do podcast do Zico, ele falou isso aí em vários podcasts, o mais recente foi o da Placar TV, Ah, e teve boa. um Da também Placar onde TV. repercutiu muito, foi no Flow Sport Clube, quando ele fez essa comparação entre ele A e gente o tem Neymar. a gente falou, o Vitor foi muito bem, cara. O Verso foi muito bem de falar como o Falcão foi disruptivo. 131, Rogério. 120, né? 105, Brincadeira. 131. Só piora, né? É. Ou melhora. Eu sei que o Falcão foi muito disruptivo, mas a gente tem um goleiro que era um baita goleiro. Você vai ter que convencer o VSR, hein? O maior pegador de pênalti que tem, né? Ele pegou mais pênalti que o Dida na carreira, o número absoluto. Ele fez 131 gols na carreira dele. Ele foi protagonista enquanto defesa, enquanto ataque. Pô, a gente tá falando de um cara muito bizarro. Pode ser uma defesa minha aos goleiros? Mas Sim. eu acho que o Falcão... Cara... Jorge, é contigo na real, né? É, A contigo. verdade é essa. Você define A aí, verdade Jorge. é essa. Você define, pronto. Cara, assim, são dois fora da curva, mas eu acho que o Rogério fica, sei lá, cara, eu já achei durante o programa uma coisa, já achei outra, já mudei o que eu penso, já não sei que eu escolheria isso aí. primeiro. Porque se for o critério de quem você escolhe primeiro no cara ou coroa, o Rogério se ferra, né? Pra mim, eu pego o Rogério. Pô, não Vai sei. ele, né? O Rogério se ferra, Rogério o goleiro é se calvo, ferra. Os não caras tem nenhuma vão, condição. escolhendo. Quem sobrou? Ah, bota esses dois bonecos Entre no o gol aí. Falcão e o Rogério, eu escolho o Rogério. É? Vai me dar gol, pô. Ele ainda vai me dar gol pra cacete. Vai me dar muito gol. É porque não é Eu um tenho um goleiro batedor de qualquer. pênalti absurdo. Pô, eu escolho o Rogério. É, cara, por ser um goleiro, são ambos revolucionários. O Vitor falou de como o Foi. Falcão Foi meio que mesmo. ressignificou a função. Mas o Rogério, no quesito revolução, vai, troca lá. Daqui a 5 minutos eu tô mudando de ideia de novo. Troca isso Daqui aí a logo. 50, daqui a 100 anos no futebol, que inferno. provavelmente o Rogério será o goleiro Olha artilheiro lá, ainda. o Pseudo, ele não quis botar o 4 ali, pra não, nem por um momento. Pra não te dar esse argumento, né? Aprendeu. Foi tóxico esse programa Foi, hoje, cara, tá? foi. Fez top. mal pra gente E esse arroba programa Inter de hoje. Milão Brasil vai perseguir a gente. Não pisa em Milão, hein? Continue dando sugestões de tema pra gente. Fique de olho Milão aí que tá a gente dizendo que vai pedir pra ser sede da final da Champions em 26. Tu não pisa lá. Cuidado, hein? Abra seu olho. Semana que vem tem mais. E amanhã tem o de Sola 10, do canal do de Sola, 11 da manhã. O tema vilões, né, Nossa Pseudo? Senhora. Vilões. O maior vilão da história. Amanhã no de Sola 10 às 11. E semana dar que vem a uma gente merda. volta com o de 0 a 10. Isso vai dar uma merda. Like, comenta, corneta e tchau. Compartilha. Isso.